empresário executivo de tecnologia especializado em inteligência de negócios, baseado em dados e em tecnologias de última geração, como inteligência artificial e Big Data, formado em ciência da computação, especializado em neurociência, bioinformática e inovação. Eu converso hoje com Wander Muniz, que além de tudo é um excelente articulista. Wander, obrigado por sua presença aqui no Nossa República. É isso, Mauro. Muito obrigado a vocês pelo convite. Vai ser um bate-papo, acho que super prazeroso. Essa introdução que você fez foi maravilhosa. Vou mandar para minha mãe, ela vai adorar, vai ficar fantástico. Imagina. Você escreve com alguma frequência, e eu tenho publicado no blog do Mauro, esses artigos que você tem publicado, porque eu acho uma linguagem interessante. O assunto é importante, porque é impossível hoje a gente imaginar um mundo sem internet, sem computador, sem esse universo todo tecnológico. E você escreveu, né, recentemente um artigo que falava das profissões que ao longo do tempo vão desaparecendo, dando lugar a outras novas profissões em razão dos avanços tecnológicos. Como é que é isso, Wander? Como é que essa coisa tem se processado? Depois eu vou te dar um exemplo pessoal, mas eu queria saber o seguinte: como é que você avalia essas mudanças? Porque elas estão acontecendo com uma velocidade bastante importante, não? Sim, a dinâmica que a gente tem observado no mundo hoje em dia, Mauro, ela tem uma velocidade que antigamente a gente não estava acostumado a ver, né? Eu até comento isso na matéria que eu publiquei, no artigo que eu escrevi, que por muitas gerações, por milênios, a gente acostumou a ter uma evolução que era uma evolução lenta. A gente criou famílias em que os sobrenomes representavam as profissões, porque aquilo era passado de geração para geração e aquela atividade laboral ela permeava por séculos. Já hoje, a gente tem isso mudando drasticamente. A gente está vendo determinadas atividades de trabalho sumirem em poucas décadas. A gente está vendo o mundo evoluir numa velocidade muito grande. E isso tem sido um efeito colateral da evolução da tecnologia, né, da nossa própria curva de adoção tecnológica no mundo. E aí, quando eu falo tecnologia, eu estou usando tecnologia no termo mais amplo possível que ela possa ter. Desde as tecnologias agrárias, por exemplo, que vão desenvolver métodos para você conseguir plantar mais, colher mais dentro do mesmo acre de terra. Eu ter mecanismo que gaste menos água, que otimize a produção, que eu consiga produzir mais toneladas no mesmo espaço de terra que eu produzia 1 tonelada há 10 anos atrás. E isso tem feito com que esses avanços tecnológicos tem feito com que diversas atividades mudem o formato com que elas trabalham. Talvez um dos exemplos que a gente tem mais drástico no Brasil e que tem um impacto super recente, né, é o setor automobilístico. O setor automobilístico ele é um exemplo de como você consegue trocar por gerações, usando tecnologia, a mão de obra humana para fazer atividades diferentes daquelas as quais elas começaram a fazer naquele setor. E a gente está evoluindo de uma forma tão rápida que, por exemplo, hoje em dia eu consigo produzir um carro com praticamente zero interação humana. Eu estou usando a intelectualidade humana para fazer outras coisas, né? Para ter uma atividade que é uma atividade menos braçal, menos mecânica e ter uma atividade mais intelectual. Se a gente parar para observar na história da humanidade, acompanhar essa evolução sempre foi lento. A gente está tendo uma oportunidade, acho que a gente é a primeira geração que está passando por isso e vivendo esta mudança e vendo ela acontecer. Se a gente lembrar das atividades laborais que os nossos pais faziam, elas já foram altamente impactadas pela tecnologia na nossa geração. A gente já não consegue mais ver o que eles faziam da mesma forma como eles faziam agora, hoje em dia, né? E se a gente parar para olhar para o futuro, a gente está vendo que isso vai ser mais drástico ainda, essa mudança, né? Agora, você falando dessa tendência que é cada vez mais evidente, você me obriga a uma pergunta. De que maneira o trabalhador comum, o cidadão comum que tem seu emprego, que busca seu espaço no mercado de trabalho, de que maneira essa pessoa que tem lá dentro das mais diversas profissões, como é que ele deve se preparar
para essas mudanças que acontecem do dia para a noite. É verdade isso, é um negócio impressionante, uma profissão que existia 20 anos atrás, hoje é algo meio de museu, né? E isso vem, a tendência é de que isso venha se acelerando cada vez mais. Como é que o cidadão comum, você está no universo, Wander, que é o universo da tecnologia, que é o universo da TI, você está falando aqui em Big Data, falando em inteligência artificial, etc. Uma coisa que é, para nós simples mortais, algo um pouco místico, algo um pouco fora da realidade, meio ficção científica, quando na verdade ela já está acontecendo no nosso dia a dia. Mas como é que o cidadão comum, como é que o trabalhador que não é desse setor, ele consegue se adequar? E isso vale para todo tipo de tecnologia. Você usou da tecnologia no campo para aumentar a produtividade, etc. É verdade. O campo hoje não é o campo de 10, 15 anos atrás. Né? O campo hoje, quando você entra numa máquina, num trator ou numa colheitadeira, você está falando, está linkado com Bolsa de Chicago, você sabe exatamente onde que tem que colocar o adubo, onde que não tem. Enfim, a proporção realmente é um negócio fantástico o que acontece hoje, essa revolução tecnológica no campo. Mas é no campo e é no nosso dia a dia. Desculpa, a pergunta está longa, mas eu queria saber como é que o cidadão comum se prepara para isso. Eu acho que vou usar a tecnologia agrária como exemplo de novo. Eu vou começar pelo que seria o que a gente pode considerar como um universo teórico perfeito. O ponto-chave para essa adequação da mão de obra para as novas tecnologias e para esse novo mercado, para essa nova economia, para mim ela é única. Educação. Sem educação e sem formação de mão de obra para atender esse novo tipo de demanda que o mercado está criando, a gente não tem como fazer realocar essas pessoas para essas novas funções laborais. Isso é crucial, independente do setor, eu preciso investir em formação de mão de obra com educação para essas novas funções que a gente precisa colocar as pessoas para executarem. Se a gente olhar para a tecnologia agrária, ela fez isso numa escala menor, talvez, mas ela preparou uma determinada mão de obra para assumir esse novo mundo que ela desenvolveu. Só que, com certeza, isso tem um impacto grande, que eu acho que é onde a sua pergunta quer chegar, que é na população, na grande massa da população, que talvez não tenha acesso ou não tenha formas de se desenvolver para esse. E esse exemplo que você deu, Wander, fica muito claro que o agronegócio, por exemplo, investe na qualificação. Você tem um dinheiro, um recurso privado sendo utilizado nisso, porque isso, quer dizer, não é um recurso público, que é o caso da maioria da população brasileira. Né? Você tem um setor que é rico, que entende a necessidade das novas tecnologias e que investe na qualificação dos seus trabalhadores. Né? O trabalhador rural, hoje, que trabalha na soja, no algodão, etc., é um trabalhador altamente qualificado. Né? Exatamente. Então, esse é o ponto crucial. Por que eu estava usando a tecnologia agrária como exemplo? Justamente porque houve esse investimento por parte do setor privado, entendendo a necessidade de que o próprio setor precisava crescer e que a tecnologia ia fazer com que isso se desenvolvesse, que esse crescimento econômico acontecesse, mas eles ainda seriam dependentes de uma mão de obra intelectual um pouco mais qualificada, uma vez que as máquinas substituíam o trabalho braçal, esse investimento aconteceu. Se a gente olhar outros setores da economia brasileira, esse tipo de investimento não acontece ainda. Porque o impacto, como você mesmo disse, eu estou numa área que é altamente impactada por essas mudanças numa velocidade muito grande. Mas essa área que eu estou cria impactos em outras áreas que ainda não entenderam isso do ponto de vista de massa e começaram a perceber que eles precisam investir agora para o impacto que vai acontecer daqui a 10 anos. A gente tem setores que estão ensinando ainda a alunos a fazerem cálculo estrutural, e eu não estou desmerecendo o cálculo estrutural de obras, por exemplo, na engenharia civil, pelo contrário, precisa ter. Mas eu tenho software que faz isso hoje. Eu preciso mudar a ênfase do ensino. Eu preciso começar a pegar, por exemplo, um médico.
O médico ele tem toda uma carreira que é formada em cima de entender clinicamente o funcionamento do corpo humano, de tratar doenças, etc. e tal. Mas se a gente for observar, um julgamento clínico hoje, ele provoca mais erros do que um julgamento mecânico. E quando eu chamo mecânico, qualquer instrumento que seja feito por um não humano. Pode ser um cálculo estatístico no Excel, pode ser uma inteligência artificial. Ele é mais preciso, ele erra menos. E por que que esse tipo de ensinamento, esse tipo de conhecimento que a gente já sabe que é gerado, não está lá dentro na faculdade de medicina? Por que que eu não estou Nem na de preparando medicina, essa? nem na de engenharia. Exatamente. Por exemplo, falar hoje em curso de edificações, já que o senhor falou da engenharia civil, que é um curso técnico médio, você tem que pensar em alta tecnologia. Não dá mais para ser riscar na planilha, desenhar, não sei o quê, essa coisa. A gente tem tecnologia, por exemplo, a Petrobras, eu sei que tem uma área de pesquisa em engenharia de materiais que estuda o desenvolvimento de nanotecnologia para você fazer reparo das plataformas de petróleo que estão em alto mar, para você não ter que ter mais pessoas fazendo a manutenção delas. Então, por exemplo, pintura de ferragem, pintura para evitar ferrugem, que está em mar, usa de nanotecnologia, pesquisa desenvolvida no Brasil. E a gente tem uma faculdade básica de engenharia, quando o cara está estudando engenharia de materiais, que está a léguas de distância disso. As universidades não têm à disposição esse tipo de informação. Ou os professores não estão. Aí é que entra um certo conflito, porque a informação está lá. Esses professores, inclusive, fazem parte de algumas pesquisas como essa, mas o ensino que é feito na sala de aula, aquele conteúdo programático que existe lá, na hora que eu defino o início do ano, eles estão pautados ainda nos mesmos livros dos anos 70. Eles não trouxeram essa tecnologia nova, esse ensino, essa preparação de mão de obra para o futuro para dentro da sala de aula. Apesar de eles mesmos, quando saem dela, fazerem parte do desenvolvimento dessa tecnologia. Então a gente tem um déficit muito grande hoje na educação. E aí ela parte desde lá do prézinho, na forma como ela é executada hoje, até a formação técnica, né? Ou formação de graduação. Eu não tenho educação disponível para preparar a nossa mão de obra para essa mudança que o mercado vai forçar a acontecer. Isso, para mim, assim, é um fator chave crítico no mercado brasileiro, principalmente. Deixa eu aproveitar uma brecha. Duas coisas. Claro. Primeiro, só passar para o nosso telespectador, o Wander está em São Paulo, está num lugar público e, de vez em quando, bate na mesa e dá uma sacudidinha, tá? Ele dá uma chacoalhada aqui, mas é assim, é porque o ambiente, hoje a gente, graças à tecnologia, nós podemos nos comunicar de uma maneira muito eficiente de qualquer lugar do planeta, né? Mas pode acontecer essas coisas. Essa questão que você levantou, sobre a questão do ensino não estar preparado para o que já existe, não é só porque vai vir, mas para aquilo que já existe. Você acha que nessa pandemia nós tivemos uma situação que mudou bastante as relações de trabalho e as relações de ensino? Quer dizer, a tecnologia passou a ser o instrumento, as ferramentas, né? O computador, a internet, o ensino de uma outra maneira, sob uma outra perspectiva, com um distanciamento do professor, mas, ao mesmo tempo, usando ferramentas mais modernas. Você acha que isso pode dar um start, uma mudança? E aí eu estou falando desde a escola fundamental, do ensino fundamental, ensino médio e tal, que aconteceu isso no Brasil. Embora tenha muita gente que fale que houve uma queda na qualidade do ensino nesse período, e é bem possível, pelo menos do aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, abriu um leque para que as pessoas, uma boa parte pelo menos, pudesse estar junto, estar convivendo, utilizando ferramentas novas, abrindo a cabeça para o que já existe disponível na mão de cada um. Eu queria que você avaliasse essa situação, mas num instante só. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas antes eu quero falar sobre uma notícia boa. O governo de Mato Grosso está promovendo o maior corte de impostos do Brasil, que passa a valer agora, em janeiro de 2022. Essa medida é para reduzir o custo de vida de toda a população, aliviar o bolso do cidadão, né? Nenhum outro estado reduziu tanto o ICMS como o Mato Grosso.
É menos imposto na sua conta de energia para você reabastecer seu veículo, na sua fatura de celular e de internet. Por exemplo, o ICMS da energia caiu de 27% para 17%. Da internet e da telefonia, de 30% para 17%. Da gasolina, de 25% para 24%. Do gás de cozinha, de 17% para 13%. Do diesel, de 17% para 16%. É a maior redução de impostos que Mato Grosso já viu. Lembrando que isso passa a valer após a aprovação da lei pela Assembleia Legislativa. Serão 1 bilhão e 200 milhões que o governo vai deixar de arrecadar, mas que vai ficar no seu bolso. É o governo cumprindo com a sua obrigação de informar o cidadão.